Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, um devocional chamado Quando o Céu se Move. São 7 semanas de transformação espiritual olhando para os profetas menores. É um guia, né? Para refletir e praticar no dia a dia. O autor é o pastor Elton Mello, uma figura com uma trajetória bem rica, né? Nascido lá em 66, no Paraná, ele tem pós em Economia Empresarial, é bacharel em Teologia pela FTSA, focado em missão integral, estudou psicanálise clínica, trabalhou na Sanepar, foi professor universitário, missionário, muita coisa. E também atuou bastante na área de publicações cristãs, foi presidente da Junta da CIB, da Editora Batista Independente, e desde 2022 preside a ASEC, Associação de Editores Cristãos. Desde 2015, ele é o pastor titular da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Então é alguém que une, assim, o estudo e a prática pastoral. Isso com certeza dá um tom especial para o material. E a ideia do devocional é essa jornada de 7 semanas. O ponto central é que Deus age, né? O céu se move, como diz o título. E isso acontece em resposta à nossa fé, oração, obediência, principalmente em tempos difíceis, de crise e de escassez. O objetivo é ensinar princípios práticos para a gente viver o extraordinário no dia a dia. E tem um versículo que amarra tudo, Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, e a nossa missão aqui hoje é focar na semana 1. O tema é direto, provisão em tempos de escassez. A base está lá no profeta Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver o que a gente tira disso. Certo, então vamos lá. A introdução do sermão dessa semana 1, ela já nos joga lá em Jerusalém, logo depois do exílio na Babilônia. Imagina a cena. O templo, em ruínas. O clima geral, escassez total, pouco recurso, muito medo. Sabe, um desânimo pesado no ar. O pessoal olhava aquela destruição e, bom, a conclusão era meio óbvia para eles. Impossível reconstruir, não tem como. Falta força, falta dinheiro, falta tudo. Um cenário bem cinza mesmo. Exatamente. E é fundamental colocar o profeta Ageu nesse lugar, nesse tempo. Ele é um desses profetas que vem justamente depois do exílio, sabe? A missão dele era sacudir o povo, tirar daquela apatia e animar para reconstruir o templo. O próprio material que a gente está vendo menciona a bronca de Ageu, lá no capítulo 1, né? Pensem bem no que está acontecendo. Subam o monte, tragam madeira, construam a casa. Porque existia uma acomodação. O povo estava, cuidando das suas próprias casas, deixando tudo bonito, enquanto a casa de Deus estava lá, abandonada, em ruínas. Terrível, né? A mensagem vem nesse momento de desânimo e dificuldade material clara. E é aí, nesse contexto todo de falta de ruína, que vem o texto principal da semana. Ageu 2, versículos 8 e 9. Deus fala pela boca de Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro, declara o Senhor dos Exércitos. E continua, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz. Uau! Para quem só via falta ouvir isso, deve ter sido um choque, né? Um choque e, um chamado para mudar o foco completamente. O povo estava olhando para quê? Para a própria mão vazia, para a falta de recurso ali na hora. E a resposta de Deus é, para aí, os recursos que vocês acham que faltam são meus, eu sou o dono de tudo. A lógica é outra, entende? A economia do céu, digamos assim, não está em crise. Então, a limitação humana não é o fim da história. A fonte de onde vem a provisão é o próprio Deus. Isso amarra perfeitamente com o título do devocional, Quando o Céu se Move. É a ação de Deus que transcende a nossa realidade aqui na Terra. Faz tudo sentido. E o sermão explora isso em 3 pontos principais, né? O primeiro é, confie na provisão de Deus. A ideia aqui é tirar a nossa segurança do salário, do investimento, das coisas que a gente vê e colocar em Deus, que é o dono de tudo. Tem uma frase no material que resume bem. A fé não está em quanto temos, mas em quem governa sobre tudo que existe. Quando confiamos na suficiência de Deus, o provisório se torna eterno. Forte isso. E eles usam o exemplo de Abraão lá no Monte Moriá, né? Gênesis 22. Ele estava disposto a sacrificar Isaque, mas confiava que Deus ia prover o cordeiro.
É esse tipo de confiança radical. Isso. E é interessante que a aplicação prática que eles sugerem não é só tipo, confie e espere. Não, é para cultivar ativamente essa confiança. É um exercício diário, sabe? Declarar que Deus é suficiente, tipo, repetir para si mesmo, o meu Deus tem, e reconhecer que Ele é a fonte de verdade, não as circunstâncias ou as pessoas que Ele usa. É quase como reprogramar a mente para sair da escassez e entrar na abundância que vem dele. Entendi. É uma mudança de mentalidade mesmo. Bom, o segundo ponto é: obedeça à voz de Deus. Aqui volta lá para Ageu 1, quando Deus manda o povo agir. Subam, tragam madeira, reconstruam, mesmo com pouco. E a promessa de Deus, eu estou com vocês, ela vem depois que o povo começa a obedecer. Então a obediência, mesmo na dificuldade, mesmo sem entender a lógica toda, ela é apresentada como uma chave para o milagre. Outra citação marcante: milagre não é apenas intervenção divina, é resposta de Deus à obediência humana. A fé que obedece abre as portas do impossível. O exemplo que usam aqui é clássico: a viúva de Sarepta, lá de 1 Reis 17. Sim, a viúva é um exemplo perfeito disso. Ela obedeceu Elias com aquele pouquinho de farinha e azeite que era, humanamente falando, o último recurso dela e do filho, e a provisão veio. As aplicações práticas seguem essa linha. Colocar Deus em primeiro lugar, nas finanças, nas prioridades da vida, como um ato concreto de obediência. Tem uma ênfase forte em obedecer mesmo quando a ordem parece ilógica ou vai contra o que a gente está vendo. A ideia não é que a gente merece a bênção por obedecer, mas que a obediência é uma resposta da fé, sabe? Ela demonstra aquela confiança do primeiro ponto e, segundo o texto, abre um caminho para Deus agir de forma extraordinária. Certo. Confiança leva à obediência e a obediência abre espaço para a ação de Deus. Faz sentido a sequência. E aí vem o terceiro ponto para fechar. Experimente a glória futura de Deus. Aqui a base é a promessa de Ageu 2.9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O povo lembrava do templo de Salomão, né? Ouro, riqueza, esplendor. A reconstrução ia ser bem mais modesta. Mas Deus promete uma glória maior. E o devocional explica que não é maior em ouro, mas maior por causa da presença dele. Tem uma citação: a glória futura é promessa de que Deus não nos deixa na decadência. Ele transforma o deserto em jardim e a vergonha em testemunho. E tem a observação teológica crucial. Esse templo, mesmo mais simples, foi o que recebeu Jesus Cristo. Essa foi a verdadeira glória dele, muito maior que qualquer riqueza material. Esse ponto é fundamental, porque ele redefine o que é glória pra gente. Tira o foco só do brilho material, da prosperidade visível que às vezes a gente busca tanto. A glória verdadeira, segundo essa leitura de Ageu, é a presença manifesta de Deus. E as aplicações práticas convidam a gente a esperar em Deus com expectativa, sabe, a crer que o futuro com Ele supera a falta do presente. E ter fé que Ele vai fazer coisas maiores. Existe uma linha direta aí. A obediência hoje, mesmo no aperto, conectada com essa glória futura que está centrada em Cristo. É uma visão de longo prazo, né? Que ajuda a lidar com a ansiedade do agora. Muito bom. E além dessa base do sermão, que dá o conceito, a semana 1 traz também o guia devocional diário, né? Com sugestões práticas para cada dia, para não ficar só na teoria. Exatamente. Essa é a parte que tenta trazer tudo isso para a nossa vida corrida, para o dia a dia. Cada dia tem uma leitura bíblica curtinha, uma reflexão ligada ao tema da semana, provisão na escassez, e uma ação bem prática. A ideia é ir mastigando e vivendo esses princípios aos poucos. Ao invés de a gente listar aqui cada dia, talvez seja mais útil olhar para o tipo de ação que eles sugerem. O que essas ações buscam construir na pessoa? Olhando o conjunto de sugestões, dá para ver uns padrões, sim. Tem um incentivo forte para a gente declarar a nossa fé. Sabe? Falar sobre a suficiência de Deus. Meditar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. É verbalizar confiança. Outro foco claro
é na obediência prática. Mesmo em coisas pequenas, inspirado lá na viúva. Sugerem coisas como ajudar alguém, ofertar, perdoar, atos concretos. Também tem um chamado para confiar ativamente. Tipo, fazer uma lista das preocupações e entregar para Deus, baseado lá em Mateus 6. E, muito importante, tem práticas para manter a esperança e a gratidão. Louvar mesmo na luta, como Abacuque fez. Compartilhar testemunhos do que Deus já fez no passado, lembrando de Isaías 43. E orar por um futuro alinhado com aquela promessa da glória maior de Ageu 2. Então, o guia diário funciona como um treino mesmo, para colocar em prática a confiança, a obediência e a esperança que o sermão explicou, para a coisa não ficar só na cabeça. Precisamente. É uma tentativa de criar hábitos que reforcem a mensagem central da semana. E eles ainda incluem uma oração da semana e uma frase de meditação. Para essa semana é: quando o céu se move, a escassez se transforma em abundância e a glória de Deus se manifesta. Funciona como uma âncora, né? Para manter o foco durante os dias. É uma abordagem bem completa: conceito, reflexão e ação. Então, para a gente amarrar a essência dessa primeira semana do devocional Quando o Céu se Move, diante da escassez, seja ela qual for, material, emocional, espiritual, a proposta tirada lá de Ageu é, primeiro, mudar o foco. Confiar na soberania e na capacidade de Deus prover, lembrando que ele diz, tudo é meu. Segundo, responder a essa confiança com obediência na prática, mesmo que pareça ir contra a maré, né? Colocar os planos dele em primeiro lugar. E terceiro, viver com esperança ativa. Esperar pela promessa de uma glória futura, que é principalmente a presença dele e não só bens materiais. É isso, né? Exatamente isso. E se encaixa perfeitamente no tema geral, quando o céu se move. A base é que a ação de Deus, a intervenção que vem do céu, pode mesmo mudar a nossa realidade aqui, inclusive como a gente vê e sente a escassez. Para quem busca um conhecimento que dê para aplicar na vida, acho que é um exemplo muito claro de como pegar princípios espirituais de um texto antigo, como Ageu, e traduzir em passos práticos para hoje. O clique, o ahá, pode vir justamente dessa ponte entre a teologia e as ações do dia a dia. Fica uma reflexão final interessante, eu acho. O texto de Ageu que a gente viu nessa primeira semana, ele conecta diretamente a prioridade dada à casa de Deus, que na época era reconstruir o templo físico, com a promessa de Deus de prover e manifestar sua glória. Se a gente trouxer isso para a nossa vida hoje, para um plano mais pessoal, como será que aplicar esse princípio, o de priorizar o que é espiritualmente central, o que tem valor eterno, talvez acima das urgências materiais que gritam todo dia, como isso poderia mudar a forma como a gente encara as nossas escassezes, os desafios do nosso tempo? É algo para a gente pensar, né?